pode chegar pra ouvir. Vai nessa dança, vem pra palavra fluir. Quando a rua aperta, a verdade vem falar. Tem notícia, tem fé, vem pra despertar. É alerta na alma, é oração no chão. Tem Jesus na saída de cada contradição. E quando o assunto é sério, presta atenção. Oi, crente! Nós estamos aqui nessa noite começando o programa Fala Crente. É isso aí, minha gente, que coisa gostosa, um programa delicioso, com muitas novidades para você que está aí, nos assistindo nesse momento, aonde nós vamos estar com espaço reservado para opiniões, para fé, para falar sobre muitas coisas que estão conectadas ao nosso evangelho, no meio gospel, no meio da nossa sociedade, no meio do mundo, do Brasil. E você é nosso convidado especial para estar juntinho com a gente nesse grande programa e nesse programa tremendo que é o Fala Crente. Oi, gente, está aqui comigo o pastor João Soares, que vai estar hoje aqui comentando sobre muitas coisas referente a muitas questões sobre criminalidade, política, segurança pública. Seja muito bem-vindo, pastor. Fique à vontade. É uma honra poder estar aqui com esse time maravilhoso. Radassa, obrigado. Nós vamos estar caminhando aí por longas semanas. Eu não tenho dúvida que vamos trazer um esclarecimento para toda essa população que vai pegar o Fala Crente como a sua novela semanal aí, se Deus quiser. Amém. Está aqui comigo também o pastor Everaldo, humorista, que tem aí uma página no Instagram arrebentando. Que trabalho lindo, pastor. Seja muito bem-vindo. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E falar um pouquinho sobre o personagem e sobre o Everaldo também, né? Na sua vida pessoal. Sim. E está aqui conosco também a nossa perita e jornalista Lia Mendes. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade para falar o que você quiser, comentar também sobre todas as nossas reportagens. Muito obrigada. É um prazer estar com todos vocês aqui, compartilhando esse momento, não só sobre a égide da criminalidade e daquilo que a gente enfrenta, mas também olhar sobre a questão cristã, sobre o humor que a gente pode trazer sobre esse contexto. Então vai ser muito interessante, vai ser muito bom. Espero somar com esse time aqui que é formidável. Gente, essa semana nós tivemos muitas notícias na página Realengo TV que repercutiu bastante. Está aqui comigo o pastor João. Pastor, eu estou chocada, tamanhas notícias, tamanha repercussão, quantas coisas aconteceram por essa semana. Só em uma semana, muitas coisas, pastor. E aí, o que o senhor tem para falar sobre isso? Fique à vontade. Radassa, o que está acontecendo no Rio de Janeiro é algo surreal. Nós vamos estar comentando aqui as postagens com o maior número de alcance, com a maior relevância possível. E eu quero aqui apresentar já algumas informações, dados, e eu quero que você, que está ao nosso alcance, preste muita atenção. Boa noite. Nós vamos falar sobre temas que trazem bastante preocupações para o povo do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre a criminalidade, sobre a política e sobre segurança pública. Mas nós não estamos aqui para acusar ninguém, mas precisamos entender o que realmente está acontecendo. E hoje aqui na página Realengo TV, nós separamos alguns temas mais relevantes dessa semana. E eu quero aqui já começar com o caso da Vitória. Eu quero falar aqui sobre o caso da Vitória. Essa jovem trabalhadora que estava ali fazendo seu ganha-pão e foi brutalmente, covardemente retirada da praia de forma criminosa. Parecia que a Vitória era uma criminosa. E eu quero aqui passar aqui para que vocês venham ver a brutalidade na qual ela foi retirada da praia. Essa aqui é a guarda do pretenso e futuro pré-candidato a governo do Estado. Se a guarda municipal está assim, imagina o que pode acontecer com a polícia gerida por ele. Um absurdo. Uma Vitória, uma jovem cheia de saúde. A Vitória, ela é uma jovem intitulada como nômade. Ela não tem paradeiro, ela fica aqui, ela mora numa cidade, ela pula para outra, ela vive sem paradeiro, porque ela vive do sustento do seu trabalho
e o que nós acompanhamos foi algo estarrecedor. Eu quero aqui perguntar para os nossos convidados o que eles acham dessa situação. Foi normal ou foi exagero? Vou começar com o pastor Everaldo. Pastor Everaldo, o que o senhor acha do que aconteceu aqui nessa situação? É interessante, né, falarmos da Vitória, porque ela não vai no mercado, numa loja, comprar um produto para revender. Ela cria, ela é uma artista. Então ela cria o produto dela, né? Então ela traz uma arte de fora para cá. Isso é ótimo para o Brasil, para o Rio de Janeiro, seja onde for. O que aconteceu aí foi uma falta também de noção do trabalho da Vitória, né? Não tenho o que comentar disso. Sinceramente, não tenho o que comentar. Realmente viralizou, tem que ser tirado mesmo, expulso. Isso é o pouquinho que a gente viu, tá, gente? Isso é o pouco que a gente viu aqui. É porque filmaram. Fora as outras cenas que a gente não assistiu. Lia, comenta um pouquinho para a gente saber. Pastor, é claro que a gente vê aí evidências claras de um uso desproporcional de força. Há elementos aí que a gente vê de lesão corporal, abuso de autoridade, um constrangimento ilegal. Precisa ser apurado e levanta alguns temas para a gente muito importantes sobre como é o preparo desses guardas, a orientação que eles recebem dentro da instituição, né, ali municipal, e também sobre o ordenamento. Como é o uso de solo? Como que pode ser usado esse uso de solo no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro? Então, antes de chegar abordando assim, talvez orientá-la sobre como fazer e se é possível para esse tipo de serviço uma acessibilidade possível de ser usado o solo de forma correta, de forma que possa trazer benefícios para a cidade e para aquele artesão que está ali, porque ela é uma artesã, como bem disse o pastor. Então, assim, muito triste ver isso, ainda mais como mulher, ver uma mulher passando por uma situação como essa. Eu vejo também sobre a questão psicológica, né? Eu que sou psicanalista, ela sofreu um abuso psicológico aí muito grande, que isso aí vai abalar não só a parte dela como profissional, como projetora, né, de tudo isso que ela faz, como também o abalo em todos os sentidos, porque ela é uma menina nova. Dá para ver que ela é uma menina super inspirada nos detalhes dos trabalhos que ela faz. E eu, com certeza, a partir desse ataque, isso aí foi um ataque, isso aí foi uma ignorância, né? Isso aí foi um ataque em todos os sentidos. Dá para você ver que ela está toda marcada, desnecessariamente. Com certeza isso abalou ela psicologicamente, emocionalmente, né? Dentro de casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. E nesse momento, eu não vejo assim uma estrutura para poder apoiar ela, para poder abraçar ela nesse momento aí de abalo emocional, porque a mulher ela fica abalada. E Radassa, ela está sendo tratada como bandida. Está sendo tratada como pastor, olha como está sendo indigente, tratada. na verdade, né? Não vamos entrar nesse âmbito. Porque é mulher, não. Podia ser um homem, podia ser um jovem, mas estão tratando ela como se fosse uma criminosa. E isso é inadmissível. Eu acompanhei e apurei os fatos, vi que o prefeito Cavalieri afastou essa guarda para apurar. Nós não queremos que afaste ela, não. Nós queremos que expulse ela da guarda municipal. Porque afastar, ela vai voltar daqui a pouco, vai fazer novamente. Ela não está apta a exercer a função que ela está exercendo agora, tá? Fica aqui o nosso apelo, o nosso repúdio, para que essa guarda seja responsabilizada. Vamos para o próximo tópico. Esse tópico aqui, irmão, trouxe uma comoção muito grande. Uma jovem cheia de saúde, uma jovem bonita, com um futuro brilhante, tudo para ser uma Miss, e ela foi brutalmente assassinada. Eu estou acompanhando uns fatos em que o seu companheiro alega que não foi, mas ele alega que ele tem culpa. Eu confesso que eu fiquei sem entender. Diz ele que não foi ele que fez, mas que ele tem culpa no cartório. Então, ficou uma situação realmente estranha. E eu quero comentar aqui, junto com nossos entrevistados, junto com a Radassa aqui também, o que eles acham dessa situação, o que eles estão vendo, essa criminalidade, esse feminicídio que tem crescido todos os dias, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Pode comentar, pastor? É uma situação que ele acaba se entregando, né? Você vê na fala dele. Primeiramente, eu não tenho culpa.
Aí depois eu tenho culpa, sim. Aí entra numa contradição fora de série. Até na escrita você vê aí, ele diz que não foi ele quem fez, mas que ele é o culpado. Falou uma série de impróprios, e aí vai. E diminuiu a vítima também como mulher, que é mais um sinal, que a doutora vai falar aqui sobre isso, que é mais um sinal que aponta, né, que ele tem culpa nessa parte, né, doutora? Porque para ele poder diminuir a mulher diante da situação que já aconteceu, já é um sinal muito grande, porque ele era para estar tocado diante disso tudo se ele não tivesse feito. Né? Mas vamos deixar os especialistas falarem sobre isso. E é interessante a gente abordar que a morte do autor não exime a busca por justiça, em prol da memória dessa vítima. Né? Eu sou presidente da parte da mulher de um Instituto Nacional de Combate à Violência Familiar. Esse instituto está em 24 estados do Brasil e fora do país também. Inclusive, chegou um caso de uma vítima dessa mesma pessoa do Mato Grosso do Sul, em que ele agia coagindo, ameaçando, dizendo que ia matar na fazenda, e assim vai. Então, é um caso que chegou para nós como instituto, e é importante a gente abordar isso, que apesar da morte do autor, a justiça precisa ser levantada. Apesar de tudo isso, ele estava sob custódia, precisa ser analisado, precisa ser visto. E eu encerro esse momento aqui dizendo que o crime contra a mulher e o feminicídio é um enxugar de gelo. A gente está sempre aqui trazendo uma reportagem sobre uma mulher vitimizada e morta. Então, a gente precisa entender que, sim, a gente tem instrumentos como a Lei Maria da Penha, a gente tem a titularidade do Código Penal, que é o feminicídio, mas, ainda assim, a efetividade da proteção dessa mulher, o cuidado com essa mulher, o Estado ainda é muito ausente nesse cuidado, na proteção e na defesa e no pós a denúncia dessa mulher. Então, é muito triste você ver uma menina, uma mulher, com tantos sonhos, com tantos projetos, entrando nessa estatística que não consegue ser diminuída, pastor. Não conseguimos enxugar esse gelo, infelizmente, ele é constante, ele é diário, e a gente precisa abordar isso e estar nesse lugar aqui, num momento também trazendo Fala Crente, trazer essa abordagem também para dentro das igrejas, abordando esse conhecimento, é muito importante. A gente precisa cuidar das gerações que já estão aí formadas, daquelas que estão se formando e daquelas que estão por vir. Então, é muito triste, mas é importante a gente falar sobre isso. Pode ser cansativo, e como participante, presidente de um instituto cuja pasta é da mulher, mas é muito complicado, porque a gente recebe todos os dias, não é assim, uma vez na semana, são todos os dias relatos de mulheres pedindo ajuda, socorro e salvação, porque é isso que elas querem. Radassa, para comentar? É um problema que nós estamos vivendo, não só fora da igreja, como também dentro da igreja, que camufla muito essa parte, que não é falado. E o feminicídio ele está todos os dias, em todos os lugares, em todos os momentos. A gente tem visto aí mulheres lindas, cheias de potencial, mulheres inteligentes, mas que precisam também de um acompanhamento psicológico, porque eu também vejo que muitas mulheres se permitem ficar nessa posição, como essa modelo, né, que foi avisada. E ele disse isso, né? Quando ele foi preso, ele falou, ele quis dizer que ele não a empurrou, mas ele instigou aquilo ali. Então, a violência psicológica, como bem disse a Radassa aqui, é uma das mais difíceis da gente trabalhar, porque não há uma evidência física. Sim. Mas o homem, ele vai destruindo aquela mulher a tal ponto que ela não se sente importante e chega a esse resultado. Aonde há violência, já houve uma ruptura de princípios cristãos. Né? E às vezes a Jesus violência... ele dignificava a mulher. Sim. Né? E às vezes a violência psicológica se torna até pior do que a violência física, porque Concordo. deixa aquela mulher completamente sem estabilidade emocional, né? Aquela mulher fica completamente desestruturada, é capaz de fazer muitas loucuras, e aquele homem vai molestando aquela mulher até aquela mulher chegar no ápice. Isso, Radassa, que você está falando, a gente teve um caso de uma empresária, uma mulher bem-sucedida, levou 20 facadas no companheiro. E a violência psicológica, ou seja, ela é uma empresária, ela é bem-sucedida, mas minando tanto o psicológico dela que ela se sentia incapaz de continuar a sua vida sem ele. Ela nasceu de novo. Ela é assistida do instituto e ela levou 20 facadas
E ela diz, eu nasci de novo para dizer que isso existe e que, apesar de eu ter a minha vida financeira estabilizada, a violência psicológica, você como psicanalista consegue abordar isso até melhor. Como é que derruba essa mulher? Porque a violência psicológica, ela faz com que a mulher ela perca as forças. E aquela mulher, ela acaba ficando completamente vulnerável ao ponto até dela se permitir morrer ou até mesmo estar ali vulnerável para qualquer tipo de situação. É porque passa uma noção para ela que a culpa é dela. Então, assim, ele vai praticar e vai jogar na cabeça dela. Eu fiz porque você. Pode ver lá, não fui eu. Ela é coagida. Eu fiz que você causou isso. Você fez eu tomar essa decisão, é uma decisão melhor para você. E ela vai sendo presa devagar naquela situação. Aí tá vendo, olha? Tá vendo? E o narcisista faz muito isso. Né? E no final, quando ela, na verdade, quer se defender, ela geralmente sempre é coagida e culpada. E acaba que aquilo dali se torna um peso e ela perde completamente as forças e a estabilidade emocional. É nesse momento que o abusador ele toma a presa, vamos dizer assim, por completo, que é o que realmente acontece. Talvez aconteceu antes dele fazer essa atrocidade aí, com certeza teve muitas molestações psicológicas até chegar nesse ponto que chegou. Os porteiros falaram com ela, né? Sai enquanto dá tempo. Ela falou, não, eu tenho um voo marcado, acho que ela ia voltar para a Bahia. E assim, você nunca imagina. Mas é o primeiro sinal. Ô Lia, só te cortando, eu quero fazer um apelo aqui. Eu como pastor, quando chega algum jovem para falar que quer namorar, eu procuro sempre orientar. Como que é ele com os pais? Como que é ela com os pais? Porque hoje nós estamos vivendo uma carência afetiva e está fazendo com que as pessoas estão se relacionando com qualquer uma com facilidade. Não sabe quem você leva para a cama, quem você leva para casa, quem você leva para passear. E essa alta taxa de feminicídio, porque está faltando escolher bem. Está faltando pedir orientação a Deus. Será que na hora que vai escolher, ora, fala, Deus, será que ele é bom para mim? Será que ela é bom para mim? Nós estamos vivendo uma juventude, pastor, na qual eles vão escolhendo e vão ver qual que vai dar certo. E vai vivendo uma juventude traumatizada, passando na mão de um, na mão de outro, e vivendo dias infelizes. Então, eu estou aqui também como pastor também, e uma das coisas que eu mais oriento aos jovens lá da minha igreja, eu acredito que o pastor também orienta, é saber escolher bem. Porque não aparenta no primeiro encontro. Vem bonitinho. Vem com flores, leva num restaurante caro. Então, escolha bem, para que você não venha ser mais uma Ana Luísa. Tá? Fica aqui o nosso apelo. Vamos correr, que o tempo voa. Quero falar aqui rápido, mas não quero falar dessa imagem não, quero falar dessa imagem aqui. Eu vou tirar minha conclusão aqui agora. Esse é mentor desse, esse é mentor desse e desse aqui. O Eduardo Paes agora fechou uma aliança com o Pezão. Só que o mestre deles todos é o Sérgio Cabral. Não se espante se o Sérgio Cabral for secretário do Eduardo Paes. Eu não me espanto se isso acontecer. É claro que agora, no período pré-eleitoral, eles vão tentar camuflar isso. Mas não se espantem, porque no final estão todos juntos. Vamos dar uma pincelada rápida. Comenta aí, pastor, o que tu acha aí dessa cena? Será que eles estão juntos ou não? O que você acha? Sempre delicado falar sobre isso, né? A própria escrita diz ali, a aproximação faz parte da estratégia de paz de ampliar alianças, né? Então é muito bem difícil, mas ligar e colher informações e povo e seguidores e juntar tudo num só, isso é uma estratégia boa para o lado político, né? Agora, se vão continuar caminhando juntos, aí se sabe. Mas que tem coisa por detrás, tem. Com certeza que tem. Então fica aqui essa parte política na qual a gente comenta, nós estamos correndo com o tempo. Eu quero já passar para essa aqui para encerrar. MC Pose e MC Rian receberam o habeas corpus. Foram presos em menos de uma semana, receberam. Vou deixar aqui a Lia falar um pouco sobre esse caso e depois eu quero encerrar falando também. Eu acho que a gente tem que abordar isso aí, pastor Everaldo, Radassa,
quais são os valores da nossa sociedade, né? Aonde a gente está colocando a nossa lupa sobre esse tema, né? Então, a gente vê 2 jovens com várias investigações no âmbito de envolvimento, né, com milícia, tráfico, mas a gente vê também um povo acompanhando, né, um povo torcendo, um povo vibrando. São valores muito complexos a gente abordar aqui e a gente falar de forma que não seja polarizado. É uma linha muito tênue. Mas o que me preocupa muito mais do que o habeas corpus, o STJ ter concedido, depois, acho que por São Paulo eles não conseguiram, é a gente olhar a nossa sociedade consumindo esse tipo de conteúdo e continuando apoiando esse tipo de conteúdo. É isso que mais a gente, como pai, como mãe, como pastor, como pessoas da sociedade, a gente precisa entender. Para onde caminha os nossos filhos e a geração que está aqui, para perceber isso e falar, poxa, isso é certo ou errado? Isso pode, isso não pode? Porque quando a gente tem milhões de seguidores com esse tipo de perfil, esse critério sobre certo e errado, isso pode, isso não pode, perde-se. Acaba influenciando Exato. muitos jovens. Eu vou deixar aqui para encerrar rápido. Em menos de uma semana, eles conseguiram o habeas corpus. E a Dani do Batom, que só pichou lá a estátua, pegou 14 anos, já tentou por 2 ou 3 vezes, e o STF não deu habeas corpus. Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Que venha valer para todos, não privilegiar um e não a outros, tá? Esses foram os temas dessa semana. Semana que vem, nós estaremos aqui novamente para expor tudo o que aconteceu nas páginas, principalmente no Realengo TV. Deus te abençoe. Então, gente, nós estamos aqui agora com o Fuxico Gospel Oficial, onde nós temos muitas novidades, muitas reportagens, muita coisa que nós vamos abordar aqui com nossos comentaristas aqui. E para iniciar o nosso comentário, nós vamos falar sobre essa situação aqui absurda, que sobre a Elaine Martins ser barrada na ADVEC, né, e ser retirada da Marcha para Jesus no Rio de Janeiro por se candidatar. Que situação, pastores, que situação que o Rio de Janeiro está vivendo. Eu queria que você comentasse, pastor, porque eu fiz grandes eventos com a Elaine Martins aqui no Rio de Janeiro, aqui nas comunidades. E a Elaine Martins, ela tem assim um público dentro das comunidades, ela abraça as comunidades do Rio de Janeiro, é um amor pelo testemunho dela. Ela é uma mulher crente, ela é uma mulher que... Eu tenho certeza que ela entrando dentro da política, ela vai fazer muito para as comunidades do Rio de Janeiro. O que o senhor tem para falar sobre essa questão? Radassa, é impressionante como que as igrejas estão tornando o evangelho seletivo. Como que a Elaine Martins, uma mulher crente, que ela é crente, serva de Deus, casada, como que você proíbe uma pessoa com uma história de vida como a da Elaine Martins? Então fica aqui meu repúdio. Espero, dá tempo ainda de o pastor Silas rever. Ele pode rever isso. A gente tem que reconhecer que às vezes a gente falha. Para que ele venha olhar com carinho pela história dela. Esquece a política. O membro vai votar em quem ele quiser. Membro não é cabo eleitoral de pastor. Eu sou pastor, a gente pode até orientar, mas o pastor ele não pode proibir, colocar uma mordaça nos membros. Fica aqui o meu repúdio, espero que isso seja revisto, porque é inadmissível o que aconteceu com a Elaine Martins. É inadmissível, realmente, pastor. Eu particularmente não aceitaria também não, cortaria. Não tem como ela estar presente não. Ou está do lado ou não está, irmão, entendeu? Ou está ligado ou está desligado. Pulou para o outro lado é cortado. É assim, irmão. Entendeu? Tem que andar assim, obedecer 100% em tudo, é igual... Nos 10%. Botar aquele negócio assim, né? Tem que ser, irmão. É sério. Tu vai andar com... desculpa, a senhora é casada, não é? É noiva? Casaria com alguém que está andando do lado oposto, não? Não, claro que não. Tem que cortar todo mundo, irmão. Primeiro, tu tem que ver a conta bancária para saber se está dando. Talvez você esteja ligado a isso também, sabia? Porque não está dando, irmão. Corta e tira e bota para frente e muda a jogada. Tá certo, tem que cortar mesmo. Pode falar.
A Bíblia fala que o reino dividido não subsiste, né? Verdade. Então a gente tem visto uma contramão sobre isso. Quando a gente olha para uma cantora como a Elaine Martins, como bem disse a Radassa, de uma magnitude, uma mulher de Deus, acontecendo isso, o que traz de escândalo é para todo o corpo de Cristo. Né? A igreja é para todos. E quando acontece isso, uma pessoa que não vai a um culto, a uma denominação evangélica, ela diz, viu, por isso que eu não vou. Porque se eles fazem isso com os dele, imagina com a gente. É maior do que a política, é maior do que um posicionamento, é sobre o corpo. Qual é a minha função como pastor ali? É o corpo ou é a política? É muito, muito triste isso. A gente está se perdendo na lei da palavra de Deus, né? Mas aí ela vai apoiar um outro lado que não tem nada a ver com o nosso. Tá errado isso, Se ela soltasse alguma coisa, tudo bem. Mas como é que ela apoia um lado que a gente está todo mundo apoiando um lado, ela está apoiando o outro? Vai se lascar, irmão. Vai se lascar, vai se lascar. Fico logo irritado. Vamos agora na segunda comentário aqui, para a gente poder entrar aqui logo em missões, né? Tem aqui um pastor da África, e ele tem gerado algumas reflexões sobre as viagens, né, da África. Eu já fui para a África, fiz muitas missões lá também. E ele tem falado sobre as pessoas que vão lá gravar vídeos, dar alguns alimentos e fazer marketing, né? Fazer marketing e não fazer assim de verdade um trabalho social, né? Um trabalho social que venha de verdade reforçar ali as missões e fazer um trabalho voltado a uma província, né? O que você acha disso daí? O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que... Eu acho uma coisa, eu acho que não tem ninguém fazendo missão mais. Isso é furada, para com isso. Tá? A gente quer aparecer na mídia, irmão. Fazer dinheiro, fazer uma multidão, entendeu? Poder político, poder financeiro, é isso que a gente quer. Entendeu? Ele está com o coração puro ainda, parabéns para ele, entendeu? Ainda não foi corrompido, mas por pouco tempo. Essa é a realidade, pô. A gente tem que fazer uma multidão do lado, levantar o dinheiro, um reino poderoso e colocar o nosso candidato. Tá ligado, irmão? Agora ele, coitadinho, está com o coração puro ainda, depois ele acorda, né, doutora? Ele acorda depois. O que você acha, pastor? Radassa, é bem complexo. Por quê? Quando você não posta, quando você não mostra, dá a sensação de que nada está acontecendo. Infelizmente, as pessoas são muito daquele que tem que ver para crer. Sim. Quando vê as coisas acontecendo, incentiva mais com que as pessoas doem, ajudem. Claro que tem muito sensacionalismo, pessoas aproveitam, mas tem pessoas sérias assim que vão lá. Acho que quando você larga a tua família aqui e vai para lá, já está mostrando uma boa ação. Sim. E também eu acho que vale do que cada um pode, né? Do que cada um pode fazer. Se cada um fizer um pouquinho ali, outro pouquinho aqui, o que cada um pode fazer é válido, né, pastor? Eu, por exemplo, morei na África 2 anos praticamente. E eu fazia o que eu podia fazer na época, né? A ação social que eu podia fazer. Não era uma estrutura, mas eu fazia com a minha família o que eu podia fazer naquele momento ali. E eu acho que é muito relevante isso, né? É muito contraditório algumas coisas, porque a gente faz o que a gente pode, né? E aqui ele está falando sobre que as pessoas elas usam disso para marketing. Mas eu acho até que se a pessoa usar isso para marketing, não é válido? Eu acho que a motivação tem que estar no lugar certo. Sim. Se a motivação está no lugar certo de ajudar e postar aquilo dali para pegar contribuintes, pessoas que podem ajudar aquela missão, tanto fora quanto dentro do Brasil, porque a gente tem lugares no Brasil também que precisam ser vistos e olhados com esse amor, é válido. Se está fazendo, eu não estou lá, então eu não tenho nem esse lugar de voz para criticar quem está lá se colocando, como bem, né, você falou, sim, se disponibilizando o seu tempo, colocando a sua família ali distante de você. Mas se a motivação está no lugar certo, então é a pessoa com Deus ali e vai. E ele também usou o marketing. Ele também usou o marketing. Usou o marketing. Como é que eu vou dar um prato de alimento para uma pessoa carente e não vou filmar hoje em dia, se tudo rede social? Está repreendido, irmão. Lacada da cara de Satanás. Se eu estou dando um prato de comida para uma pessoa, eu vou filmar porque eu quero aparecer. Quem está dando sou eu. Se eu não filmar, sabe o que vai acontecer, pastor? O senhor vai passar, vão pensar que foi o senhor. E depois, no final, na contribuição?
Tá ligado, irmão? Tá todo mundo querendo, até ele ficou famoso lá. Ela já conseguiu. E agora? Lembrando que o pastor está sendo humorista aqui, tá? O pastor é humorista. Você que está assistindo aí de casa, não se assuste, não se escandalize, tá bom? Que nós estamos aqui num comentário aqui onde o pastor está dentro de um personagem que ele faz. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse personagem dele. Aqui nós estamos falando aqui, gente, sobre um pastor simples, né? Que prega para as cadeiras vazias no Rio de Janeiro. E essa cena aqui viralizou, comoveu a internet, né? E o pastor decidiu manter ali a pregação mediante as cadeiras vazias. E aí, o que vocês falam sobre isso? Quando eu vejo essa cena, eu lembro quando nós começamos a nossa igreja lá com meu pai, e eu, meu irmão, e minha mãe e minha cunhada. 5 pessoas. E era assim mesmo, uma luta. Infelizmente, hoje, o que eu vou falar aqui não se escandaliza, não. Esse pastor é um dos pastores mais sérios que tem, mas não dão valor. Sim. Agora, chega alguém ali famoso, vem alguém ali com glamour, está lotado, as pessoas não estão mais em busca de Jesus. Elas querem glamour, tirar foto, postar, estou aqui na igreja tal, e de repente o pastor aí está com um coração sério, um coração voltado para Deus e não reconhece. Que Deus abençoe o ministério desse pastor aí. Sim, eu até queria falar sobre isso que o senhor falou agora, que eu acredito que muitos pastores que começaram a obra, que foram pastores de verdade, de igreja, começaram desse jeito aqui, né? Então isso aqui acredito que mexeu com o coração de muitos pastores. Por exemplo, Deus começou a obra na minha vida lá no Morro do Urubu, ali em Pilares, né? E a gente começou a pregar, não tinha teto, não tinha parede, a gente começava a pregar para um monte de criança da comunidade, onde só tinha uma tábua de madeira e 2 pedaços de pedra, e as pessoas sentavam ali e começaram ali a adorar, e foi dessa forma que a gente começou a obra ali, depois virou uma igreja imensa. Então, acredito que muitos pastores que começam um ministério, começam uma obra, começa-se dessa forma, até aquilo dali crescer, entrar almas, e é como o pastor falou, muitas pessoas, elas hoje estão indo pela aparência, pelo glamour, o sucesso. O que a senhora tem para dizer? Então, essa cena lembra muito meu pai, né? Eu sou filha de pastor. Meu pai foi pastor, tem 2 anos que ele faleceu, e o meu pai, ele era exatamente isso. Meu pai deixou uma igreja, lógico, nós somos metodistas, então meu pai deixou uma igreja pronta com mais de 2.500 membros, mas começou exatamente assim. Aquele banco de madeira, eu tinha 6 anos, então está falando de 30 anos atrás, né? E quando ele faleceu, ele sempre conversava comigo sobre... E geralmente são só os filhos do pastor. Na verdade, só tinha eu, que sou filha única, né? Mas assim, a essência de fazer a obra de Deus como disse bem o pastor, né? Esse aí realmente é um homem cheio de Deus, porque ele está preocupado com o reino. Sim. Então lembrou muito meu pai, porque quando meu pai faleceu, um dos louvores que eu não poderia deixar de colocar era um louvor, acho que até do apacentar, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. O meu pai tinha muito isso. Orava por pessoas que são muito famosas. Meu pai nunca tirou uma foto, meu pai nunca fez um vídeo. Então, essa essência do evangelho puro, genuíno, em que o reino de Deus é levado a todos, me emocionou. Quando eu vi, eu assim, viajei no tempo lembrando do meu pai, assim, foi muito especial. Como eu falei, muitas pessoas se identificaram, porque isso aqui é a essência do evangelho, né? É você começar ali com a cadeirinha, sem ninguém, profetizando nas cadeiras. E aí, eu, pastor? por mim, teria fechado tudo. Vamos lá em ponto aqui. Né? Primeiramente, se prega para cadeira. Se não tem gente ali, vai atrás do povo. Eu penso assim. Como é que tu vai ficar pregando, o pessoal vai ter pena que o lugar está vazio? Não tem ninguém dentro do lugar. Irmão, vai embora, vai pregar o evangelho onde tem gente. Vai ficar pregando para cadeira, esperando o pessoal chegar. É o quê? Empresário agora da fé? Poxa, tá repreendido. Gente, eu estou sozinho, vamos entrar de fora para dentro, de fora para... Não, eclésia é o quê? O que quer dizer eclésia, pastor? Igreja. O que é? De dentro para... Para fora. Meu Deus do céu, o cara vai ficar em pé, cheio de cadeira ali, comprada, com um sonzinho bonitinho, esperando o pessoal passar na porta e entrar. É uma loja. Tá repreendido, vai se lascar. É uma loja. É uma loja, esperando o cliente entrar e comprar o produto. Não é verdade, irmão? Então, gente, vamos dar início à nossa... Fiquei até sem graça agora.
Vamos dar início à nossa próxima programação, próximo comentário. Vamos falar sobre a Vitória de Souza, né, que emociona ao falar do filho, Isaac, que está na UTI. E aí, gente, que situação, né? A menina nova, né, teve o filho, foi prematuro o filho dela, e está internado na UTI. O que vocês acham sobre essa situação, né? Como é que pode um cristão, muitas pessoas devem, né, pensar isso, né, pastor? Como pode um cristão, uma pregadora, uma serva do Senhor estar passando por isso? As pessoas, elas acham que por ser cristão, por estar pregando, por estar na igreja, acham que a pessoa não passa por nada na vida. Acho que a vida da pessoa é mil maravilhas, né? Acho que a vida da pessoa que está ali pregando, como a Vitória, né, que tem um ministério, que prega aí para muitos jovens, não vai passar por tribulações, mas a Bíblia fala, né, que todos nós vamos passar pelas tribulações, ter de bom ânimo. O que o pastor tem para falar sobre isso? A Bíblia fala o quê? Que o sol brilha para o justo e para o injusto. Então, o que ela está passando aí, eu tenho certeza que está sendo também um momento de aproximação dela com Deus, não que ela estava afastada, mas é nos momentos de dores que a gente mais se apega. Eu sei que esse processo aí, ela vai sair dessa, o filhinho dela vai estar bem aí, se Deus quiser, e ela vai estar continuando o seu ministério. Nós estamos orando, acredito eu que várias igrejas também estão levantando clamores por essa causa nobre. Eu tenho certeza que muito em breve ela vai estar dando um grande culto de ação de graça. Sim. E vocês? Vou usar o personagem numa situação dessa que é sério. O que acontece hoje em dia a igreja ela mostra algo, vou falar igreja resumindo pela sua maioria, né? Ela mostra algo como se fosse super-heróis, né? Sabemos disso. Não, nós somos super-heróis, entendeu? E tem igreja, ministérios, que quando você fica doente, o pastor é tirado, tá? Não sei se você sabia disso. Eu boto minha cara aqui. O pastor é tirado se ele ficar doente. Ou se não, colocam aquela pessoa como se estivesse em pecado. É um super-herói. Ele não pode ter problemas porque ele é a aparência da prosperidade. Sim. Entendeu? Não é o caso dela. Só estou usando isso aqui só como exemplo. Aí quando acontece de aparecer um homem de Deus, uma mulher de Deus assim, que tem alguns problemas na vida pessoal, a pessoa olha lá fora e aprendeu com a igreja de forma errada. Você é um super-herói, você não pode ficar doente, tem que dar tudo certo. Pare de sofrer, já tem até essa chamada, pare de sofrer. Aí como é que você agora está sofrendo? Que evangelho você está pregando? Cadê seu Deus? Porque nós pregamos o evangelho errado. Essa é a realidade. Isso não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é, por mais que eu passe, independente do problema, Ele estará comigo, me dando forças. Enquanto o ímpio está quebrando a cara, muitas vezes tendo mágoa no coração, tendo rancor, né, se decepcionando, virando aquela pedra dura, criando escudos de proteção, como é que o cristão está? O mesmo problema que o ímpio está passando. Forte, aprendendo a ser mais amigo de Deus, aprendendo a amar mais. É assim, esse é o verdadeiro evangelho. Agora, o evangelho que a gente prega hoje não é bem assim. Entendeu? Está com problema? Vem agora que Deus vai resolver. Falei por Deus, Deus vai resolver. Não, se Ele quiser. A Bíblia vai falar em Tiago. Se o Senhor quiser, nós faremos isso ou aquilo outro. O que passar disso é o quê? Procedência maligna. Estamos pregando errado, colocando um marketing enorme, empresas para tudo quanto é lado, glamour para tudo quanto é lado. Agora ninguém pode, tadinha, ela não pode apresentar que ela está precisando de oração. Porque se ela apresentar, cadê teu Deus? Por que Deus não revelou para você que a criança ia ficar doente? Sim. Nós criamos isso aí, pedimos até perdão a todos que estão assistindo. E cada dia mais eu acho que o marketing, a igreja, o marketing, tem proporcionado essa visão de que a pessoa não pode expor as fragilidades dela, né? E isso daí causa-se também muitas sequelas emocionais, porque a pessoa fica presa dentro de um sistema onde a pessoa fica ali abafada naquilo dali, e por isso tem muitas mortes, muitos suicídios, muitos cristãos se suicidando, pastores, que estão dentro de suas cavernas porque não pode se expressar. Né? Fala, pastor. É engraçado que existe uma passagem bíblica da vida de Davi, que ele ora pelo filho, né? Ele pede a Deus pelo filho ali do adultério dele, e Deus não realiza o milagre que ele pediu ali. E ele levanta, ele se limpa, ele come,
e ele continua a sua trajetória. É difícil a gente ver pregação falando sobre esse tema. Sim. Porque a gente sempre quer falar do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que fez cego enxergar, paralítico andar. Ele é Deus e ele faz isso. Mas muitas das vezes também vai existir o tempo, como diz Eclesiastes, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar e tempo de colher. E, como bem disse o pastor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. São nesses momentos em que a nossa vida com Deus ela é externalizada. É quando, muitas das vezes, o silêncio de Deus, que para nós, às vezes, é um não, mas lá na frente pode ser um sim, a gente continua o adorando por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. A gente ainda tem, como bem disse o pastor Everaldo, a gente ainda tem uma cultura de que as pessoas estão com Deus por aquilo que Ele faz. Sim. E não, a gente tem que Pelos amar pães o Senhor. e peixes, exatamente, né? Exatamente. Onde entra até a nossa sátira, que a nossa sátira ela mostra o outro lado. Né? Um exemplo, a Bíblia escondeu que Caim matou Abel? Mas causou um escândalo, né? Poxa, logo no início do mundo, Deus permitir uma passagem onde o irmão mata o outro, Deus está onde? A Bíblia escondeu de Satanás, do diabo, da presença dele? Não. Que o pai teve relação com a própria filha depois que bebeu? Não, ela colocou. Então a sátira é uma forma de mostrar o outro lado também da moeda. Né? E algumas pessoas não entendendo, pensam, está escandalizando, está fazendo isso, aquilo, outro. Tá? Não, tem que mostrar, tá? Que tem uns que são de Deus, que tem um coração, e tem outros que não são. A Bíblia até vai falar sobre os falsos líderes. Então, o personagem, o meu personagem, ele trabalha em cima disso, de um lado que as pessoas não querem ouvir. Elas não querem ver, porque vai fazer com que elas venham pensar fora da caixinha. E também as pessoas elas têm uma dificuldade de encarar a realidade, de se auto-encarar, de se autoconhecer, de se auto-entender. Muitas pessoas não têm essa facilidade de encarar de verdade os fatos, né? A Bíblia fala, no mundo tendes aflições, mas tendes bom ânimo, né? No mundo tendes aflições, mas tendes bom ânimo. Então, acredito que essa menina está passando por um processo e acredito que esse processo ela vai sair mais forte e mais madura também, né? Porque todo processo traz para a gente mais maturidade. Então, produção, tem como comentar mais um aqui? Não? Então, vamos lá para a página. Então, gente, nós estamos aqui na página Fuxico Gospel Oficial. Você está convidado, convocado a estar curtindo, comentando, compartilhando essa página que tem muitas novidades. Você está convidado para poder estar vendo tantas novidades que está acontecendo no Fuxico Gospel. Então, gente, agora nós vamos falar sobre as matérias da página Assembleano de Valor Oficial. Aproveita aí, já segue, já compartilha, já dá o seu joia, porque essa página aqui está cheia de novidades. E para a gente começar, vamos começar com essa reportagem aqui sobre uma declaração de amor feita, né, durante o encontro de uma igreja evangélica, que repercutiu aí nas redes sociais e dividiu opiniões, né? Um ato romântico de uma idade aí avançada entre esse casal, né? Visivelmente, ela é uma mulher mais velha, né? E ele é um jovem. E teve aí esse encontro, aí, essa declaração aí de amor. E aí, gente, o que vocês acham? Eu não vou falar nada. Tá tudo tão assim que eu não vou nem falar nada da minha opinião. Fala, pastor. Olha, essa aí foi nova, hein? Eu já vi o contrário, agora desse aí, meu amigo, acho que é a ausência de avó, aí... A ausência de avó? Acho que ele não teve uma avó presente. É complicado de comentar, hein? É até difícil até de acreditar. Meu Deus. Ponto interessante é o lugar específico não deveria ser para isso. Já está errado aí. Então, não é um lugar para ficar pegando a mão, dando um beijo na boca, fazendo declarações. Né? Tem que saber que o lugar específico é para uma outra coisa. Agora você está como pastor sério, né? Não está como humorista, não. Então, na realidade, há diversos erros nesse ponto. Primeiramente, ele tem que respeitá-la como uma pessoa de idade. E ela tem que respeitar como um rapaz mais novo. Essa é a realidade, mano. Senão ninguém respeita mais quem é neto, quem é filho, acabou. Tu vai ver uma senhora olhando pro garoto novinho ali, tá, eu tô com desejo em você, irmão. Eu quero ter você lá em casa, né? Bem assim, acho que a gente tem que ter um respeito. A própria Bíblia fala sobre as pessoas com mais idade, que tem que passar essa espiritualidade para a igreja,
né? E os jovens serem submissos a esse tempo de experiência espiritual dessa pessoa. Não é verdade? E aí depois chega que pega na mão, dá um beijo e chama de esposa. É outra? Por que é esposa assim? Já está rolando intimidade, filho. Tem que saber o que está acontecendo. A igreja de Cristo, se ela não bater o pé no chão, tá? E não voltar ao início, como diz aquele louvor, eu quero voltar ao início de tudo, nós não sabemos onde vamos chegar, filho. Tá? Tá totalmente tudo errado. Será que ele não tem uma aparência, de repente, de jovem? Que tem homens também que têm aparência de jovem, né, produção? Tem homens que você vê assim, parece que tem 15 anos de idade. De repente, ele é jovem, ele é velho, um velho jovem. Hã? Ele é jovem com espírito de velho. De repente está igual o Marcos, jovem com espírito de... Tô brincando. Ou, de repente, isso aqui não é IA, não, gente? Não é IA. Então, o que você acha? Eu acho que bate muito com o que o pastor falou, da carência afetiva, né? Às vezes esse jovem passa alguma situação em casa, não sei, é uma fuga. Sim. Eu sei que quando eu olhei, eu só pensei, tudo é possível ao que crer. Foi o que veio à minha cabeça. É, né? Difícil até de acreditar. Não, e o acompanhamento pastoral também nesse sentido. Né? Para chamar de esposa já está rolando alguma coisa. Então tem que ter um acompanhamento, explicar ao rapaz, ó, você quer o quê? Uma esposa, quer ter filho, como é que é, entendeu? Qual família você está entrando, ela também, olha a idade, vai dar problema daqui para tempo. O pastor tem que acompanhar o relacionamento da igreja. Não, só cortando assim. Rapidinho, pastor Everaldo. Quando chega jovem lá, e às vezes a mulher tem 15, 20 anos de diferença, eu aconselho, você está apaixonado hoje. Daqui a 15 anos, ela vai estar com 60, você com 30, 35. Como é que vai ser isso? Agora imagina aquilo ali. Daqui a 2 anos, ela já está com 40, 50 anos mais velha que você. Ele é jovem, né? Construir uma família. É complicado, olha. É um jugo desigual, né? E a Bíblia fala sobre o jugo desigual, e o jugo desigual é um exemplo disso daí para mim. Isso é um jugo desigual terrível. Porque isso vai se pendurar lá na frente, vão ser os frutos disso. Acho que os pais também tinham que intervir nisso aí. Eu vou ser sincero, você é meu filho... Por isso que eu falei que eu acho que ele vem de uma estrutura familiar, talvez, disfuncional, para tomar uma decisão como essa. O que acontece, né? Eu fiz muitas missões lá em Belém do Pará, Ceará, esses lugares assim, que são bem carentes, né? E a gente vê muitas meninas novas, de 12 anos, 13 anos, com senhores, e ao mesmo tempo muitos meninos novos, de 12, 16 anos, com senhoras. Então isso é uma realidade muito grande nesses estados que são precários, que às vezes não tem essa estrutura, essa educação, né? Pode ser isso também. Alguém sabe de onde que eles são? Ninguém sabe? Produção sabe? Não? Então vamos para a próxima matéria. Pastor Moisés. Aquele pastor que faz assim, né? É levado à delegacia após acusação de homofobia em hospital da Bahia. Oh, meu Deus. Tudo agora é homofobia, gente. Não pode mais evangelizar que é homofobia, não pode mais falar que é homofobia. E aí, gente, o que vocês acham sobre essa questão? Fala, pastor. Olha, no caso dele, ele tem um trabalho na rua que ele aponta mesmo, tá? Ele pratica homofobia. Eita. Ele grita, ele pula, e ele chega lá e fala, olha, estão comendo e vai, Deus vai encerrar, ele tem um trabalho assim. Só que até o exato momento tem levado isso como humor. Né? E ele saiu por isso que eu falei aqui, né? Porque até então as pessoas levam isso como humor, não mas como ele não é humorista. Coisa... Esse é o problema. Aí que entra a história toda, né? Ele não é humorista, ele é pastor de verdade, ele está pregando de verdade. Aí o que acontece? Uma pessoa já ouviu aquilo, não sei se por acaso ocorreu, supostamente, que jornalista a gente fala assim, né? Vamos ficar neutro agora. Supostamente ele falou alguma coisa, ou utilizou alguma coisa lá. E a pessoa pegou aquilo, olha, está falando de mim aqui, eu não quero levar isso aí. E aí tem que ser avaliado um pouquinho mais, eu não vou falar de tudo, a gente não sabe de quase nada, para poder ver. Agora, que ele tem diversos vídeos dele, que o que ele faz não está legal diante da lei, isso é real. De repente pode até pegar uma pessoa de outra religião e bater nele, né?
e fazer uma maldade com ele ali, né? Porque ele ficou famoso, as pessoas gostam dele, né, da alegria dele, dessa situação toda, como o meu personagem. Só que no caso dele, filho, isso é verdadeiro. E se a gente colocar o vídeo dele aqui, outros vídeos dele que ele fala, dá crime mesmo e dá prisão, tá? É o famoso meu limite termina quando o do outro começa. Né? Sim. Uma coisa é você ter um personagem como tem o pastor Everaldo e ele sabe os limites muito bem feitos. Aqui a gente está aqui conversando, ele se posicionando em algumas situações, mas isso precisa ser, lógico, apurado, avaliado. como vai ser. Mas a gente precisa entender isso. O meu limite termina quando o do outro começa. Quando isso passa, aí a coisa fica complexa. Falta respeito, falta... Porque aí você já não sabe se é personagem. Exato. Ou se ele realmente está pregando porque é pastor, like, se é tudo para ter visualização, marketing. O que você acha, pastor? Nós estamos vivendo outro momento, né? O evangelho está passando por um outro momento. A gente tem que pensar muito no que vai falar, muito no que vai pregar. Eu não assisto muito ele não, mas já assisti uns 2 vídeos dele que eu achei que até que era perfis, né, de humor, alguma coisa, mas o pastor aqui falou que não, que realmente ele tem esse perfil. Tem que tomar cuidado, porque as leis estão aí para ser cumpridas. Ainda mais quem tem uma carteira de pastor, parece que o peso é maior em cima da gente. Se fosse um afrodescendente falando de outra religião, não daria nada. Mas como ele é pastor, a repercussão é maior. Então, assim, e não tem que traz tomar um descrédito também, né, nesse quesito, nessa questão? Vocês não acham que traz o pastor falou essa questão agora há pouco daquela atriz, a Luana Piovani, falando do povo evangélico, né? Então, assim, você vê que 2 pesos, 2 medidas. Então, a gente é uma questão que nós, como evangélicos, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, como a gente se posiciona, porque, de fato, nós somos mais cobrados. Então, é muito bom essa pontuação que o pastor trouxe. Sim. Uma coisa, o que acontece? Hétero, gay, GLS, seja quem for, todos precisam, biblicamente, passar pela conversão. Conversão não é ser hétero. É outro erro. É verdade? Estou com um pastor aqui também, ele sabe disso. Não adianta eu pregar agora, você é isso, você é gay, vai para o inferno. Não, se você é hétero também não tiver Jesus, você vai para o inferno. Então não é questão, não é ser gay, não é ser hétero, não é isso, aquilo outro. É não ter a Cristo. Então não adianta você criar uma pregação. Né? Então vai lá estudar sobre o apóstolo Paulo, ele vai falar que simples de você pensar, você já praticou, porque ele joga todo mundo no mesmo saco. E depois, quando todo mundo está perdido, ele fala, mas em Cristo é possível. Ele bota afeminado, ele bota que tinha um outro sentido também, ele bota os mentirosos, ele bota todo mundo, porque os judeus na época queriam fazer o quê? Apontar somente os gentios. Os gentios são pecadores, eles não serão salvos. Tal. O que o apóstolo Paulo faz? Joga todo mundo no mesmo saco, está todo mundo condenado. Quando todo mundo se viu como condenado, ele vem lá e fala, mas Cristo veio e levou os pecados. Então, isso que é interessante. Então, essa pregação também é errada agora, de pastor chegar e falar assim, você que é gay, tu vai para o inferno, você... Aí tu olha para a cara dele e fala assim, você é hétero, também vai, filho. E as pessoas estão perdendo meio que a noção, né? A gente está vivendo uma nova era, um novo século, nós estamos vivendo uma nova geração e acredito que tudo mudou. A forma de você falar, a maneira de você se portar. Não, antigamente era um tipo de pregação, hoje em dia já é outra maneira de se expressar, de falar. E cada ano que se passar, as coisas vão evoluir. E a gente tem que estar, como cristãos, pastores, acompanhar toda essa evolução, porque senão daqui a pouco a gente vai estar sendo o quê? Os primórdios, como é que fala? Né? E uma coisa que é bem importante da gente também salientar é que a Bíblia ela é única. Né? A gente pode, como a Benha Radassa falou, a gente tem que ter o nosso linguajar modernizado e tal. Mas dentro de uma essência, né? Dentro de uma essência. Vamos lá, gente. Essa situação da Vanessa, essa cantora, né? Que teve aí um acidente trágico, mas está nessa situação, né? E foi lá um grupo de missionários, foi o aniversário dela, né? Um culto de ação de graça pelo aniversário dela. Fizeram aí um culto. Que situação, né, gente? Vamos entrar novamente naquela situação que a gente estava falando aqui, sobre a questão do processo do cristão, né? Do que os cristãos passam, os processos.
Quem diria essa menina que estava viajando para fazer um evento, né? E no meio da viagem sobreveio uma situação, essa tragédia tão avalaçadora que deixou essa jovem acamada desse jeito aí. O que vocês acham sobre essa situação, né? Essa situação dela é o que comentamos no bloco anterior, de que todos nós estamos passivos a qualquer tipo de situação. E que a gente nunca venha perder a fé e mediante a circunstância. Você pode hoje estar bem, que amanhã pode estar acamado, mas nunca esquecer de quem é o nosso Salvador. E ali a situação dela, ela poderia agora estar reclamando, Deus, por que tu permitiu isso? E não, ela está ali adorando, está ali clamando, está ali buscando, e a gente, cabe o povo de Deus estar intercedendo para que ela venha restaurar a saúde o mais rápido possível, mas pelo que eu estou vendo ali, a preocupação dela está em adorar. E Deus continue dando força, saúde, que ela se restabeleça o mais rápido possível. Amém, amém. Esse caso é diferente, né, do primeiro. Esse caso a gente realmente vê, como o pastor falou, uma coisa interessante. Está todo mundo adorando, a internet inteira orando, né, clamando. Não teve aquela questão de você pregar a sua vida. Quando você prega a sua vida, você deixa de pregar a Cristo. Não é verdade? Nós estamos aqui para falar da gente, mas falar de Jesus Cristo. Sim. Então nós somos iguais a todos em busca da santificação, não é verdade? E lutando por isso. Desde o momento que eu prego, que eu não fico doente, que eu não passo problema, que eu estou falando de mim. E eu não salvo ninguém. Nesse caso dela, você já vê que as pessoas todos estão comovidos em oração, em adoração, para estar perto, revendo os louvores, né? A vida que ela teve em Cristo. Então isso é tudo muito bonito que está acontecendo, a atitude das pessoas em relação ao que aconteceu com ela ali, né? E é uma observação, como o pastor falou. Estamos falando de Jesus, eu não tenho nada para dar. Jesus, sim, ele tem que ser, né, o centro da nossa pregação. Amém, amém. Tem uma coisa. Pedir a Deus que realize, né, a obra dele na vida dela. Acho que a única coisa que a gente pode pontuar é isso. Tem coisas que passam da nossa alçada, né? Tem coisas que a gente não consegue entender, só o Senhor, né? E que o Senhor possa cada dia restaurar a saúde dela e dar para ela cada dia mais ânimo, fé, para que ela possa passar por toda essa situação. Posso falar uma coisa antes de terminar? Rápido. Lembrando, nós que somos cristãos, você que está assistindo, tá? Já somos restaurados, abençoados, justificados, mais que vencedores e herdeiros em Cristo, independente do que aconteça. Não permita que nada, perda de nada, morte de ninguém, seja na saúde o que for, que tire você de onde você está em Cristo. Amém? O nosso reino não é aqui, o nosso reino é lá em cima. Amém. Amém. Bom, gente, aqui foram as nossas notícias dessa semana no Assembleano de Valor Oficial. Você que ainda não está seguindo, segue, comenta, compartilha. Esteja junto com a gente, que vai ser muito tremendo o que Deus tem para falar e para fazer nesse programa. Bom, gente, nós estamos aqui no nosso término do nosso programa Fala Crente. E hoje nós falamos sobre muitas coisas, porque crente fala, né, gente? Crente fala muito, né, pastor? E hoje nós tivemos aqui os nossos convidados, né, que foram aqui pessoas maravilhosas nesses comentários. Eu quero aqui agradecer ao pastor Everaldo, que está aqui nessa noite, humorista, que tem um trabalho lindo na internet, né, pastor? Eu que agradeço, né, a participação aqui com vocês. E todas as oportunidades que tivemos de falarmos diversas coisas e também mostrar ao pessoal que está nos assistindo, sobre o Everaldo também, sobre o personagem que é o pastor tão polêmico, né? E chegar aqui no espaço, já vê que tem gente que segue, né, doutora? A gente segue o nosso trabalho aqui. Eu agradeço. Quem quiser nos seguir, só entrar lá, Repórter Everaldo Leite, que é um Instagram, tá? E vai encontrar um pouco do nosso trabalho. Amém. E você, Lia Mendes, que também foi uma nossa perita nessa noite aqui, né? Repórter também? Sim, sim. Obrigada pelo convite. Foi muito bom dividir esse momento com o pastor Everaldo, o pastor João, falar sobre temas tão sérios também, trazer um pouco da leveza, da sátira do pastor Everaldo. Vou pedir para vocês seguirem também lá meu Instagram, @liamendes com 2S7.
E também seguir o instituto, da qual eu sou presidente, da Pasta da Mulher, e atuo como repórter, também como perita em casos pro bono. A gente não recebe nenhuma verba, é gratuito. Então, você que tem passado por qualquer caso de violência, até mesmo a gente tem pastas para idosos, para TEA, a gente está lá à disposição, é @INCVFoficial. Então, vai ser um prazer estar recebendo vocês, mesmo numa situação difícil, mas te servir, fazer o que a gente pode fazer com todo o apoio jurídico, psicológico, social que a gente tem ali. Isso é muito importante. Tem algum telefone de contato? Então, lá na página a gente tem um site, e no site a gente tem telefone, tem uma ficha, a gente pede para preencher essa ficha. Então, a gente tem todo um corpo jurídico, corpos psicológicos também, psicólogos. Então, assim, vai ser um prazer atender essas pessoas no sentido de fazer com que essas pessoas tenham voz. Não que seja um prazer a violência, não que seja um prazer o momento que está passando, mas de estender as mãos para esse momento que muitas das vezes se silencia. Sim. Então é isso, todo o apoio que a gente pode dar, e lembrando, é pro bono, é gratuito, você não paga nada. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? E, pastor João? Radassa, foi um prazer compartilhar com você, junto com nossos convidados, no nosso primeiro dia de programa. Sim. E eu tenho a certeza que vai cair na boca do crente o Fala Crente. Eu tenho a certeza que esse programa vai alavancar, vai abençoar muitas famílias. E eu peço a você que me siga lá no Instagram, me marque se tiver alguma reportagem durante a semana de grande relevância, e nós teremos o prazer de estar aqui comentando toda sexta-feira, às 19 horas. Porque esse programa vai arrebentar, né, pastor? Com certeza. A gente vai arrebentar, e vai muitos crentes aí, ó, estar juntinho com a gente, comentando e ficando presente em tudo que está acontecendo nesse mundo aí, nesse Brasil. É verdade. Me segue lá no Instagram, João Soares SJM. Vai ser uma honra eu ter você lá. Mande as notícias, porque vai ser de grande alcance esse programa daqui para frente, junto com a Radassa, os demais convidados que virão para cá. Você que está aí nos acompanhando, segue lá no Instagram, no YouTube, comenta, esteja junto com a gente. E me segue também, Vanessa Radassa Oficial, aí no Instagram, no YouTube também. Vai lá, me segue, fala lá o que você está achando do programa, que a gente também quer saber, né, pastor? Tudo o que vocês estão achando do programa, os comentários, como é que foi para vocês estarem vendo essa novidade aí do Fala Crente, porque o Fala Crente é um programa que vai arrebentar nesse tempo de hoje. A gente tem feito aí um trabalho lindo para você aí, dona de casa, para você que está aí no seu trabalho, na sua igreja, e convidamos você também para vir aqui no nosso programa falar do seu trabalho. Então, gente, até o próximo Fala Crente, um bom final de semana abençoado. Pastorzão. Obrigado. A verdade vem falar.